o movimento em Hong Kong nada mais é do que uma tentativa de estabilização, uma tentativa de revolução colorida apoiada pelos Estados Unidos. Tem encontro, tem foto da encarregada do consulado norte-americano com a lideranças do movimento. Tem um documento que foi produzido de entrega de $75 mil entre o Paul Wolfowitz, que é o neocon lá, o guru dos neocons norte-americanos, para o Jimmy Lai, que é o dono do jornal anti-China e pró-manifestações mais importantes de Hong Kong também. Ou seja, está tudo dominado. A National Endowment for Democracy, que é a cara institucional e legal das atividades sujas e clandestinas da CIA, né? Desde o início da década de 90, enfim, quando ficou... Desde a década de 80, né, se eu não me engano, 70, 80, quando ficou meio feio perante a opinião pública ficar sabendo, mostrar que a CIA estava operando e estava destabilizando o regime, estava fazendo um jogo político por ela mesma. Aí criou-se essas instituições, uma delas, talvez a mais importante, a National Endowment for Democracy, está em Hong Kong. Está fazendo trabalho lá. Entende? Tem gente dela lá. Então, assim, não dá para comprar essa. Se você se reconhece como esquerda ou minimamente progressista e tem um mínimo de vergonha na cara, não dá para apoiar. Não dá para apoiar Hong Kong, não dá para apoiar essa onda, não. O pessoal fazendo marcha com bandeirinha de Estados Unidos e mais, com bandeira de Hong Kong colonizada, da colônia britânica. Né? A gente reivindicando esse tipo de coisa, não dá, cara. Não dá mesmo. É inaceitável. Sem combate, sem quartel contra essa turminha que se diz de esquerda no Brasil e que fica apoiando esse tipo de palhaçada imperialista que Estados Unidos fica arrumando pelo mundo. E Hong Kong está aí, com todos os problemas que Hong Kong tem, no final das contas. E a China está fazendo muito bem, como o Carl Soberano está colocando. E no mais, Hong Kong é um negócio muito importante que poderia participar daquele grande projeto, né? O cinturão... o Belt and Road Initiative, né, iniciativa Cinturão e Estrada, que é as novas rotas da seda da China, que o Brasil deveria participar também, mas não vai participar por causa dessa palhaçada aí do governo Bolsonaro se alinhando com os Estados Unidos, nos tirando dos BRICS. A Hong Kong poderia participar, mas Hong Kong também, não quer participar. A China tem condições de segurar. A China tem condições de construir por outros lados. Então, no final das contas, ela está deixando o pau torar, não está queimando o filme dela, não está gerando uma nova praça Tiananmen, com muita razão, está monitorando a situação e está saturando o noticiário, saturando tudo. Agora, o que está acontecendo? A própria população de Hong Kong está puta da vida, porque só tem um bando de black bloc quebrando tudo, tocando fogo em tudo pela destruição, para poder fazer o Huawei, e a própria população já não está apoiando minimamente qualquer tipo de movimentação nesse sentido. É isso aí. Hong Kong não vai dar certo, China vai vencer essa parada. Então a China, e quando acabar a cobertura mediática, isso daí esfriar a cobertura mediática, aquilo virar aquele assunto chato, não vai ter mais motivo para Open Society, para a CIA, está fornecendo ajuda financeira para aqueles caras, está oferecendo ajuda logística para aqueles caras. Um exemplo, inclusive, Carlos, exemplo de saturação caro a gente é o que o Glenn Greenwald fez com o Limited Hangout. Né? Ninguém, quando ele fala, exatamente, olha, agora vem aí a mãe de todas as bombas. Sai fora e tal. Besteira. Exatamente. Então, o processo que a China está usando ali é um processo muito inteligente. É óbvio que eles só estão usando isso porque eles são uma potência, que eles têm um peso econômico, eles têm um peso militar. Infelizmente, o Brasil não pode fazer isso. O Brasil não desenvolveu um processo soberano quando poderia ter desenvolvido. Quando poderia, nós estávamos com a faca e o queijo na mão.
porque não adianta você querer desenvolver um processo de desenvolvimento nacional de bracinho dado com os Estados Unidos nunca vai permitir que o Brasil faça isso, nunca vai permitir que o Brasil tenha uma indústria autônoma, tenha uma indústria soberana que atinja a todos os pontos. Então, como a gente não conseguiu chegar ao estágio, a gente poderia estar num estágio de desenvolvimento muito semelhante à China. Até porque, se nós formos considerar, nós não temos recurso populacional, mas a nível de recursos minerais, de recursos geográficos, o nosso país é muito superior, muito mais rico que a China. Muito mais rico. Só que, infelizmente, o que nós tivemos de governo progressista no Brasil não conseguiu fazer esse enfrentamento. Preferiu ficar quietinho, não fazer uma aliança militar com a Rússia e com a China. A questão econômica nunca pode ser deixada de lado. A questão de um projeto de construção nacional nunca pode ser deixado de lado. E, infelizmente, nem sempre é bonito. Eu diria que essa esquerda brasileira que solta nota de executiva de partido apoiando a Revolução Democrática de Hong Kong, achando a coisa mais interessante, mais importante do mundo, eu diria que essa esquerda você só resolve fuzilando, mas eu não vou falar isso porque eu sou uma pessoa muito paz e amor, muito tranquila, sem problema algum, né? Porque não dá, cara. Assim, são coisas básicas, né? E nós temos hoje acesso a um material muito interessante. Eu queria fazer uma sugestão, inclusive, aí a todos e todas, que lessem os dois últimos textos, e também tem um anterior, conversando com os moradores de Hong Kong, mas que foram produzidos pelo Pepe Escobar no Asia Times, né? Ele dá o panorama todo com a documentação, com a porra toda, para te mostrar o quê? Coisa que qualquer imbecil teria condições de concluir. E a esquerda brasileira tem que mais que tomar de mão aberta na cara, para ver se cai na real.